Olá, convosco em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar-vos sobre a depressão na adolescência e gostava de começar até para poder explicar um bocadinho o porquê deste tema hoje e qual é a minha intenção em estar a falar neste aspecto da adolescência, não como especialista, pois não é, na verdade, a minha área de intervenção, nem é esse o trabalho que eu faço com adolescente, mas sim no sentido de chamada de atenção para os pais para algumas das coisas que podem acontecer na adolescência em relação aos estados depressivos, em relação aos pensamentos mais depressivos que ocorrem naturalmente nesta fase da adolescência por diversos fatores e que muitas vezes não são, ou seja, não têm este olhar atento por parte dos pais, em que encaram há alguns comportamentos dos filhos como típicos da adolescência, o que por vezes em algumas situações podem não ser. E aqui a minha chamada de atenção é quase como, ou seja, colocar um bocadinho neste papel de adolescente, né? Quase como o advogado do adolescente, não tendo esta intenção de defender ou de atacar, não é este o caso, mas sim de alertar os pais para não encararem todos os comportamentos dos jovens como os comportamentos típicos da adolescência que muitas vezes nós pais não valorizamos. E se em alguns casos acabam por ser passageiros e não ficam ou seja, podem não ter consequências a longo prazo, ou a médio e a longo prazo, noutros casos isso pode acontecer. E é nesses momentos que nós pais podemos olhar para os nossos filhos e sem julgar, com muita curiosidade e dar espaço, perguntar-lhes exatamente o que é que eles estão a sentir, ou até muitas vezes, eu estava aqui a refletir um bocadinho esta questão de às vezes nós perguntarmos e perguntamos com as melhores das intenções e não recebemos por parte dos nossos filhos essa recepção das perguntas, e é nós muitas vezes quando não sabemos perguntar, e às vezes acredito que há pais que, pelo menos no trabalho que eu faço com algumas famílias, que me dizem que na verdade, ok, nós às vezes perguntamos, mas é mal interpretado do outro lado e não sei muito bem como é que eu vou perguntar isto ao meu filho. Uma das primeiras coisas é encarar este tema não como um tema tabu, ou seja, depressão na adolescência é uma realidade, depressão na adolescência precisa de uma intervenção de um especialista na área da psicologia, pode ser, ou seja, encarado como algo que não é muito grave, mas precisa dessa intervenção, ou então alguma coisa que precisa de um acompanhamento a longo prazo. Em qualquer uma das situações, quando eu, pai, não sei perguntar, quando eu, pai, acho que não estou a conseguir colocar as perguntas, ou pelo menos não ter do outro lado uma receptividade em relação às perguntas que eu coloco, eu posso perguntar ao meu filho, que posso informar, neste caso, que não consigo, ou seja, que não tenho, que não sei como perguntar, mas, no entanto, dizer-lhe que estou preocupado e que gostava de conseguir ajudá-los, gostava de o poder ajudar. E esta abertura, às vezes, em relação a situações que ocorrem na escola, a nível relacional, dos primeiros namoros, por exemplo, na adolescência, a questão dos amigos, às vezes amizades que se desfazem, que tomam rumos de decepção, de frustração, de mentira, muitas vezes dentro da adolescência, podem provocar naturalmente situações de depressão. E por isso, este nome depressão não, aqui nesta minha chamada de atenção, é mesmo não tornar um nome, uma situação banal, mas também não tornar uma situação sem possível intervenção. Ou seja, nem de um lado nem do outro nós nos devemos colocar, mas sim no sentido de poder ajudar os nossos filhos nesta questão. Uma das coisas que eu também gostava de realçar aqui é quando começarmos a perceber algum tipo de comportamento mais de introspeção, mais silêncio, é nessa altura que nós podemos falar e é nessa altura que nós podemos procurar ajuda até nós pais, antes de comunicar com os nossos filhos, para saber como fazer essa intervenção, como conseguir chegar ao outro lado do jovem, pois acredito que muitas vezes
até pela questão de nós acharmos que, ok, isto é uma fase e vai passar, e então não fazemos nada. Noutros momentos que achamos, ok, eles também, tudo para eles é fatal, tudo para eles tipo, não tem solução, tudo para eles é um inferno. É importante nós lembrarmos que há situações, a maior parte das vezes, isso é mesmo real para eles, ou seja, não é uma chamada de atenção, como nós muitas vezes dizemos, não é rebeldia, não é tipo, ok, para obter certas coisas então estão a ter aquele tipo de comportamentos, não tem nada a ver com isso, e sim é um estado real para o nosso filho, é um estado real para o adolescente, muitas vezes tem a ver com as suas próprias transformações que existem em relação às emoções, à parte emocional, à parte cerebral também, que já referi. Outras vezes pode ser mesmo eles não terem soluções, não terem forma, não terem estratégias de conseguir dar resposta aos desafios que estão a sentir, de conseguir ultrapassar muitas vezes os obstáculos que a escola, que as notas, que aquilo que é exigido lhes estão a colocar, e é preciso nós estarmos atentos a esse tipo de comportamentos, a esses estados emocionais que podem ser desafiadores para nós, mas acreditem, são muito mais desafiadores para os nossos filhos. E eu aqui volto a reforçar mesmo que a minha intenção não é dizer-vos como resolver isto, porque não é a minha área de intervenção, como coach de adolescentes ou mesmo como coach parental. O meu trabalho é mais no sentido de chamar a atenção e de alertar os pais para situações que podem ocorrer. Esta é uma delas. A depressão na adolescência existe, é verdadeira e precisa deste tipo de acolhimento, de cuidado, e muitas vezes não olhar para isto como mais um tema que nós pais, ok, não sabemos como falar, então não falamos. Ok, a melhor forma de eu, mesmo quando não sei, é procurar saber, né? Saber como agir em esses momentos, e também por outro lado é munir-me de profissionais que me vão ajudar e vão ajudar o adolescente a ultrapassar esses desafios, a entregar-lhe estratégias, a entregar-lhe ferramentas muitas vezes para conseguirem lidar com esses obstáculos e com essas transformações muitas vezes que ocorrem. Eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, da questão da aceitação do corpo, que pode levar a estados depressivos que tanto nas meninas como nos rapazes, e nós hoje em dia sabemos que em relação aos perfis que eles têm, por exemplo no Instagram, mais que acaba por ser uma plataforma que eles usam mais, a dificuldade muitas vezes da aceitação de nós como somos, o uso excessivo de filtros e que provoca um desligar da realidade, que muitas vezes os jovens, por exemplo, se olharem para o espelho em casa, vão ver uma imagem real e aquela imagem que basta nós pesquisarmos em alguns perfis de adolescentes em que não encontramos, em que o uso dos filtros está muito presente nas imagens que colocam. E esta questão pode às vezes parecer muito banal, mas a longo prazo, nem direi a longo prazo, a médio prazo, possivelmente vão criar aqui alguns estados de não aceitação, alguns estados de repulsa pelo corpo, de acharem que não são suficientes, ou seja, todas essas situações, se não tiverem este olhar atento dos pais, podem provocar situações de depressão nesta fase do seu desenvolvimento, pois muitas transformações ocorrem, muitas vezes os jovens não têm suporte familiar, e não só, mesmo a nível escolar, de outros adultos da família que possam ser esse porto seguro, esse porto de abrigo tão importante nesta fase de tantas transformações que eles têm e que sentem, e por isso também não têm estas ferramentas neste momento. E é importante o adulto que está à volta, neste caso os pais, ou mesmo às vezes adultos de referência que eles possam ter, olharem e começarem a perceber a nível do comportamento o que é que pode estar a acontecer, e depois perguntar, estar atento, olhar sem julgamento. Acredito que, imaginemos, se eu estou a ter uma situação de um filho que chega à casa e se fecha no quarto,
é mais importante para mim perceber o porquê desse fechar no quarto do que estar muito preocupada com aquele comportamento como uma afronta à minha pessoa, à minha autoridade, como pai, ou seja, isto é o menos importante nessa situação, mas sim saber, ok, tem a ver com a necessidade do espaço privado, tudo bem, mas pode não ter a ver, pode ter a ver com outras situações da escola, pode ter outras situações relacionais, e é importante nós pais questionarmos, perguntarmos com curiosidade, no sentido de poder ajudá-los. Para terminar, quero reforçar novamente que, na verdade, aqui intervenção de um profissional na área da psicologia em casos de depressão é muito, muito importante, e nós pais não temos que ter medo. Nós às vezes fugimos um bocado dos profissionais de algumas áreas, pois temos aqui muitas crenças em relação a isso, e não tem nada a ver. Às vezes uma intervenção cirúrgica numa fase muito específica do adolescente pode ser o suficiente para ele transpor, para ter mais ferramentas, mais recursos para conseguir lidar com os seus desafios. Muitas vezes o nosso trabalho de coaching também pode ajudar, acredito. Aliás, muitas das situações é suficiente essa descoberta e essa valorização dos próprios recursos que o adolescente tem e que muitas vezes só precisam de ser ativados, mas muitas vezes pode não ser suficiente. Por isso é importante também os pais terem este cuidado de oferecer ao jovem essa possibilidade de terem alguém que os possa ajudar a ultrapassar esta fase fantástica que é a adolescência. Lembrar então que podem subscrever o canal carregando aqui no logo do Educa Informado para obterem os novos episódios todas as semanas. Por isso, até para a semana no podcast Pais com Rede.